E aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho. Já estamos finalizando mais um mês. E hoje é dia de fazer um day tradezinho aqui na Derive, tá? Buscar um lucrinho para minha banca de alunos, aquela que eu faço acompanhamento no Trader Consistente, enquanto eu vou conversando com vocês aí sobre atualizações e informações que componham todo o canal aqui, o conteúdo em geral, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui já na Derive, tá? Eu tô aqui na minha planilha de alunos, mês de junho. Comecei com 224 dólares. Hoje estou com 488 dólares, tá? Uma alavancagem de 117%. E nos últimos dias aí, desde o dia 25 de junho, tem sido lucros menores, né? Em torno de 0,68. Hoje vai ser um lucro bom, que eu vou pegar via manual, tá? Eu já estou com o meu bot Sniper operando aqui também. Hoje eu coloquei ele para operar, gente, em uma configuração diferente. Por quê? Porque o payout está muito baixo, né? O payout da Binary esses últimos dias está bem baixo naquela configuração que eu uso. E eu resolvi colocar hoje um pouco mais, digamos que arriscado. Coloquei 6 entradas, entrando com 1 dólar. Contador 5, barreira 0.02, que me traz em torno de 51%. E RSI 75,25. Até o momento tá 16 a 10, sendo que eu peguei no máximo aí 2 loss seguidos, tá? Então ele tá rodando bem, já tá com 8,11 dólares. Ainda vou pegar agora um lucrinho legal. Amanhã tem ainda fechamento de método ABR. Vou fechar o mês com um valor bem interessante, tá bom? Então vamos colocar aqui primeiro os indicadores, tá? Outra coisa que eu quero passar para vocês. Eu coloquei hoje lá no Trader Consistente já a nova planilha, tá? Essa daqui, ó, onde você tem todos os dados de uma forma ainda mais visualizável, tá vendo, ó? Aqui, ó, o dia que eu mais peguei dinheiro no mês de junho foi no dia 15 de junho e agora eu quero chegar pelo menos na metade, pegar uns 30 dólares hoje para dar mais uma alavancada. Aí tem todas as novas abas, tá tudo bonitinho lá. Faz o seu download para começar a usar essa nova planilha, tá bom? Então vamos começar aqui, pessoal. Utilizando a mesma estratégia trader binário, 3 indicadores mais suporte e resistência. Como eu vou utilizar uma banca de 400 e quanto que tá? 488, eu utilizo o Rise and Fall nessa minha estratégia. Se eu começar com 5 dólares, eu vou fazer um gale normal. De 5 eu vou para 10, vou para 20, vou para 40. Se eu chegar até 80 dólares, quer dizer que eu utilizei em média 160 dólares da minha banca, correto? Então é o que eu vou utilizar. Uma para 5, outra para 10, 20, 40, 80. No máximo 5 entradas. Sempre lembrando, minha primeira entrada é menos prudente. Caso eu ache que uma entrada esteja muito bem, esteja muito boa para efetuar, eu até aumento essa minha stake inicial. Ao invés de começar com 5, eu posso começar com 10, posso começar com 20, tá bom? Então vamos começar a passear os mercados aqui. Sempre lembrando, pessoal, para quem gosta de estratégia manual, é um vídeo interessante para você estar assistindo, tá? Porque aqui eu faço realmente a estratégia que eu mais gosto de utilizar. Eu sempre aviso vocês, manual é onde está o dinheiro, tá? Você pode ficar aí, robô, mas eu prefiro manual. Aqui eu entrei com 10 dólares já logo de início, pessoal. Por quê? Bati o olho, já encontrei uma possível zona de suporte. Um suporte bom ainda, tá? Deixa eu colocar aqui o indicador para vocês verem o que foi que eu visualizei, ó. Aqui, ó, uma possível zona de suporte. A movimentação do ativo estava aqui. Eu já peguei e bati uma entradinha ali, tá bom? Aqui eu baseei realmente nesse suporte que eu bati o olho. Aí você fala, nossa, Cris, que legal. Eu vou conseguir fazer isso? Claro que você vai a partir do momento que você pratica. Você viu? Eu mal bati o olho aqui, alternando o mercado. Tá uma zona de suporte bem forte aqui, ó. Você pode ver, ó. Tá aqui, não conseguiu ultrapassar o ativo, voltou, bateu, subiu, voltou, bateu, subiu de novo.
tá trabalhando aqui embaixo e ainda tem minha banda de Bollinger aqui, tá vendo? Então eu já bati uma entradinha com 10 dólares aqui, ao invés de 5, porque achei uma entrada bem interessante. Então aqui já foram 9,53. Vamos colocar aqui, calculadora. Pegar aqui 9,53. Lembrando, esses acompanhamentos, pessoal, são sempre em conta real, tá bom? Ó, é sempre em conta real que eu faço os meus day trades, os meus acompanhamentos, porque eu quero mostrar que uma coisa, quando é feita realmente com análise, feito de uma forma séria, você tem sim resultados, tá? Uma coisa que eu costumo falar às vezes aí, pode ser repetitivo, não vai adiantar. Aqui eu estava fazendo day trade já, que eu fiz a aula da Stake Alone, acabei deixando aberto ali, né? Vamos pegar aqui e colocar mais uma zona de resistência que já está na nossa cara aqui, tá vendo? Ó? Tem uma possível zona de resistência nesse ponto. Tem aqui também uma banda de Bollinger batendo a minha superior. Vou fazer uma entradinha aqui. Minha primeira entrada, mais imprudente. Aqui eu ainda acho que pode dar sim uma win, porque além da minha zona de resistência, tem a minha banda de Bollinger próxima da movimentação do ativo. Eu posso pegar mais uma win logo de primeira. Se não pegar, eu faço um martingale depois com mais prudência, tá? Além dessa banda de Bollinger e a zona de resistência, você pode ver também que meu MACD está bem afastado, né? Meu MACD da minha linha de sinal. É mais uma entradinha que pode dar uma win aí logo de início. Deu uma queda boa, ele está retraindo bem. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Se eu quiser, eu faço um scalp. Não se esqueçam disso. Se você vai dentro dos 30 primeiros segundos, o ativo foi muito a seu favor e você já quiser sair da operação, venda o seu contrato antes da finalização. Aí você pode já sair com um lucrinho sem precisar a finalização de 1 minuto, tá? Vamos aguardar aí, ó, mais uma win de 9,53. Aqui mais 9,53. Pessoal, sinceramente, eu tô aqui, acabei de entrar, gente. Você viu que eu comecei com introdução de vídeo, não tem corte nenhum. É que realmente as oportunidades estão aparecendo aqui para mim nesse momento. Ó, aqui você pode ver que ele está novamente trabalhando no meu topo ali, na minha resistência. Ele já caiu. Se ele ficar vacilando ali, se ele subir mais uma vez, eu posso entrar novamente. Só que aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima esse meu suporte e vamos ver se ele pega lá em cima de novo. Já somei aqui, já somei, né, 9,53 mesmo. Vamos ficar de olho ali nessa movimentação. Meu MACD tá ali, afastado ainda. Eu tô achando que realmente ele vai cair. O que eu posso fazer? Vou dar mais tempo para o mercado dessa vez, tá, gente? E aqui você vê que a banda de Bollinger, a linha média, ela está começando a subir também. Pode ser que esse mercado comece a dar uma subida. Mas vamos ver. Entrei com 2 minutinhos agora. Vamos ver se eu consigo pegar uma win. Aqui ele continua se afastando. Deu uma descida boa. O que eu posso fazer? O meu exemplo. Vende. Fiz um scalpzinho. Tá vendo? Eu entrei com 10 dólares. Fiz um scalp e peguei 6,88. Venho aqui, ó, mais 6,88. Acabei de fazer um scalpzinho de boa aqui no mercado. A análise tá boa, tá? Porque continua aqui na resistência. O ativo subiu novamente, bateu nela. O meu MACD ainda estava afastado. Começou a envergar agora. O que eu faço aqui? Saio desse mercado e procuro um outro ativo, né? Simples assim. Está nas suas mãos aí todos os ativos para você procurar. Vamos colocar aqui 25. Lembrando, pessoal, novas aulas Stake Alone e planilha de gerenciamento já está disponível lá no curso, tá? Aqui, ó. Aqui você pode ver, ó, mais uma possível zona de suporte que teve aqui, ó. Tudo bem que teve, não tá tão certinho os fundos, né? Aqui não tá legal para eu fazer uma entrada. Ou aqui eu posso apostar num contrato mais longo. Vamos fazer um seguinte aqui, ó. Vou pegar 5 minutinhos de contrato. É que a linha média tá tão descendo já aqui, que meu MACD já tá se afastando da minha linha de sinal. Aqui ele tava começando uma LTA, tá vendo?
Ele já bateu muito a minha banda inferior para eu fazer aquela estratégia de recolocação do mercado em alta, né? Aqui ele já afundou demais. Vamos ver, dá um tempinho para ele. Vamos esperar duas candles aí. Essa daí, mais uma. Para ver onde que vai acabar essa próxima candle. Se o mercado vai conseguir dar uma recuperada. Aí eu entro com 4 minutos agora. E a minha linha média aqui da banda de Bollinger. Tudo, a minha decisão vai agora depender dessa movimentação dessa candle atual. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar 5 dólares só. Aqui eu vou colocar 5. Porque eu não tô tão seguro dessa entrada. Aqui primeiro que a minha candle vai ter que acabar em uma alta, tá? Eu quero puxar essa minha banda de Bollinger, a linha média, pelo menos um pouco mais paralelo, subindo. E aí a minha LTA pode dar uma continuidade, né? É que ele bateu aqui e já caiu demais, já rompeu muito a minha banda de Bollinger inferior. Tá na quarta movimentação aqui, trabalhando na banda inferior, tá vendo? Então, deixa eu tirar um zoom a mais aqui só para olhar o mercado, beleza? Ele continua em queda, então não é interessante efetuar essa aposta em valorização com 5 minutos, 4 minutos nesse momento, tá? Vamos aqui novamente, começando uma nova candle, continua, agora vamos ver, vamos ficar de olho. É que eu quero demonstrar mais exemplos, tá? Começou agora a dar uma subidinha. Vamos ver aí se ele continua. Aqui eu tô com 4 minutinhos agora de contrato, tá, gente? Vamos aguardar aí, ó. Lembrando, até o momento aí eu fiz umas 3 entradinhas. 3 entradinhas? Foram 3 entradas e 3 wins, né? Vamos aguardar. Vocês podem ver, pessoal, não tem corte no vídeo. É que tá aparecendo aqui e não houve uma entrada tão forçada para eu tomar um loss. Aquelas duas primeiras, as primeiras entradinhas que eu peguei naquele ativo que eu tava coincidindo banda de Bollinger e resistência ali. E o MACD afastado. Ó, vou colocar aqui, pessoal. 4 minutinhos aí. Quero movimentação de 4 candles nesse ativo aqui, tá? Eu quero que ele se readapte à minha tendência de alta que estava nesse momento. Ele subiu, desceu, subiu, desceu um pouquinho, desceu muito e eu quero acreditar que essa descida aqui foi uma correção forte do mercado, mas que ele vai retomar essa subida. Só isso. Vamos esperar aí que... Por isso que eu dei mais tempo de contrato, tá? Vamos ver se ele vai ter essa movimentação aí. Enquanto isso, vamos ver como é que tá o Sniper aqui, ó. 17 a 10. Isso aqui vai para o meu resultado de hoje, tá? 8,62. Peguei também a minha entradinha Sniper de hoje, ó, com uma entradinha única, tipo uma Stake Alone sendo feita com o bot Sniper. Aqui eu peguei, ó, eu tô usando agora a barreira 0.1, eu tava utilizando 0.11, só que como o payout está muito baixo, eu coloquei 0.1, tá? Então vamos voltar aqui para ver, o mercado realmente caiu, então como eu entrei com 5 dólares, a minha próxima entrada é Martingale com 10, tá? Mas nada garante que eu ainda vá perder minha entrada. Eu tenho mais 2 minutos e 40 de contrato, gente. Por isso que quando você dá mais tempo no seu contrato, é que você confia numa análise aqui que precisa de mais tempo para ela ser confirmada. Eu estou no time frame de 1 minuto, estou vendo essa movimentação a curto prazo, porém a longo prazo eu acredito que o mercado possa dar uma corrigida boa e retomar essa tendência recente de alta, né? Vamos aguardar aí. Ele vai finalizar ainda abaixo, né? Minha entradinha está aqui, nessa bandeirinha vermelha. Tenho que acabar acima dela. Pegando essa win aí, já fica show de bola. E aí eu já vou completar mais praticamente, vou para praticamente 30 dólares aqui, né? Vou ter ainda o resultado do bot Sniper e ainda mais o método ABR. Aqui realmente vai ser uma perda, gente. Aqui vai ser perda. O que eu posso fazer aqui? A curto prazo mesmo, utilizando 1 minutinho de contrato, é apostar na valorização de curto prazo. Tá? Ele está aqui embaixo na minha
na minha banda de Bollinger inferior, eu posso ficar de olho para fazer uma recuperação no rompimento, né? Para ele voltar para dentro das minhas bandas de Bollinger. Tem ainda mais 1 minutinho e 15 segundos. Tá perdida a entrada? Ainda não. Mas aqui já está demonstrando para mim uma tendência que realmente ele vai entrar numa queda, pelo menos de mais tempo, né? Tá vendo aqui, ó? Realmente já virou a linha média, tá caindo aqui. Vamos ver aí se eu faço o martingale nesse ativo ou se faço em outro, tá? Você não precisa ficar preso ao ativo para fazer o seu gale. Você pode novamente rodar o mercado e fazer em outro lugar, em outro ativo, outra volatilidade. Aí, falta 30 segundinhos ali. Se você quiser começar a desenhar aqui já uma LTB, ó, coloca uma linha aqui, ó. Beleza, deixa a linha aqui assim, ó. Deixa eu colocar desde esse pavio aqui embaixo, tá vendo? Eu gosto de deixar onde tem pavio, gente, tá vendo, ó? O mercado desceu nessa candle até esse ponto, subiu, desceu aqui novamente, bateu, subiu. Se eu quiser ficar de olho nesse mercado para fazer uma recuperação a curto prazo, numa próxima batida nessa linha, eu posso fazer também. Então agora eu vou para 10 dólares, certo? Sendo que eu perdi 5 para fazer meu martingale. Vamos aguardar aí a movimentação. Aqui, se eu for aguardar, vai demorar demais, tá, gente? Ele deu uma movimentada para cima. Vamos dar um rolezinho no mercado. Se eu voltar para a volatilidade que eu estava, vai continuar aqui, quer ver, ó? Ela vai continuar aqui normalmente, tá vendo? A minha linha vai estar tudo certinho aí. Não precisa ficar preocupado que você vai perder a sua análise ali. Aqui, se você quiser, já pode colocar uma horizontal ali também, só para você deixar marcado, tá? Vamos deixar uma horizontal aqui. Tem uma aqui em cima, mas por enquanto, devido à banda de Bollinger superior, deixa ela ali, mas não dá para fazer nada aqui. Volatilidade 50, nada, nada aqui. 75 de um segundo, nossa, alta muito forte, muito íngreme, tá no RSI 73, mesmo com o RSI 73, gente, vocês podem ver que meu MACD não está tão distante, né, da minha linha de sinal, o mercado, o volume tem acompanhado, então você não fica aguardando uma queda, tá, porque o volume está acompanhando o MACD, então deixa quieto. Aqui 75, normal, aqui está uma subida menos forte, né? Deixa eu limpar aqui, colocar novamente uma linha, só que aqui você vai ver que é menos íngreme. Colocando aqui assim, ó. Tá praticamente no ponto da minha resistência. E o que eu posso fazer aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu fazer uma entradinha aqui. Coloquei 4 minutos, gente. Esqueci de colocar um minutinho aqui. Esqueci de colocar um minuto. Vamos ver se ele começa a descer. Que aí eu faço um scalpzinho só para sair dessa operação aí. É para colocar um minutinho só. Aí, deixa eu vender esse contrato, gente, que eu vou só... Aí, ó, já saiu com 20 cents, mas não vou considerar, tá bom? Era para colocar a entradinha de 1 minuto. Aqui, tá vendo? O mercado começou a cair. 1 minutinho dava para pegar essa entradinha aí, hein? Esqueci de colocar, esqueci de mudar ali, mas beleza, vai. Agora eu perdi a oportunidade. Esquece esse daqui, vai para outro. Aquele de 1 segundo lá, onde eu deixei minha linha, tá onde? Você viu, gente? Aí era mais uma entradinha já para pegar uma win. Só que, olha, bateu aqui de novo, hein, gente, ó. Chegou aqui embaixo de novo. Ali vai provavelmente montar esse suporte numa LTB ali. Beleza, vai. Vamos procurar aqui para recuperar. Coloquei 4 minutos ali, já era para finalizar já. Aqui, beleza. Uma alta tranquila. Entrou numa lateralização. Aqui o pessoal sabe como reagir a uma possível lateralidade após uma alta. Só que vocês podem ver que essa alta não foi tão forte, até porque a banda de Bollinger não está tão expandida, né? Ó, você pode ver, ó. Apesar de uma alta, ela não é aquela forte, né? Você pode ver que a banda de Bollinger ela continua estreita. Por quê?
A movimentação no mercado sobe, houve essa movimentação muito forte em queda, depois o mercado se recuperou, formou um martelo, subiu, desceu. Tá tão forte essa volatilidade que a banda de Bollinger ainda se manteve ali, ó, porque ele está movimentando meio que lateral. Aí, dentro desse espaço de tempo aqui, a banda de Bollinger ficou estreita ainda. Vamos colocar outro mercado aqui. Aqui não. Aqui não. Calma aí. Aqui. Não, não mesmo. Vai, vamos dar um novo rolê em todos os ativos aqui. Como é que tá o Sniper? Beleza, tá ali, 18 a 10. Aqui houve uma queda legal. Aqui ele pode começar a entrar numa lateralidade, talvez, né? A gente está vendo que ele fazendo uma curva já meio paralela. Vamos ficar de olho. Talvez eu consiga pegar minha recuperação nesse mercado. Só que como tá as últimas candles aqui com movimentação baixa, talvez ele demore para bater o meu topo aqui. A última candle deu uma espichadinha boa. Talvez eu pegue minha recuperação aqui, gente. Vamos ficar de olho. Ficar de olho aqui, se esse mercado vai subir. Pode ver que padrão da movimentação, o ativo não tem batido, não tem ficado muito tempo acima da nossa linha média da banda de Bollinger, né? Agora tá acima aqui, ó. Essa começou acima da minha linha média da banda de Bollinger. Primeira vez, ó. Depois de muito tempo, tá vendo, ó? Depois de uma queda bem longa, é a primeira vez que uma nova candle começa acima da minha linha média da banda de Bollinger. Aqui passou? Passou, mas foi quando já estava em duas candles, né? Aquela começou fora, aquela começou aqui embaixo, finalizou, depois começou fora e caiu. Eu quero pegar uma possível lateralidade agora para pegar minha recuperação. Vamos ficar de olho aí. Aqui é uma oportunidade real que o mercado tá me dando. O que pode ter formado aqui também, ó? Pega, coloca uma horizontal aqui, ó, só para vocês verem aí com mais ter mais visualização, né? Você pode ver que a minha resistência traçada, ela tá batendo praticamente a minha banda de Bollinger superior também. Pode coincidir mais um indicador meu aqui. Então eu tenho esse topo duplo aqui, praticamente, uma banda de Bollinger superior que tá bem rente a esse meu topo. Vamos ficar aqui esperando que esse mercado bata aqui e eu consiga pegar uma desvalorização a curto prazo. Até legal, demora um pouquinho mais o vídeo. Pego umas entradinhas a mais. Já estou com um lucro legal esse mês na banca de alunos, né? Já tem uma alavancagem de 117%. Hoje vai dar um lucro bem legalzinho aí, vai trazer para 3% novamente aí a minha meta do mês. O mercado tem subido, tá vendo? Ó, tá subindo ali. Vamos ver qual vai ser a movimentação dessa candle atual, pois provavelmente na próxima eu consiga fazer a minha entrada. Só que essa candle aí tem que subir mais. Tem que bater ali minha banda de Bollinger. Vamos ver se vai bater, se vai romper. Vamos ficar de olho. É meu primeiro gay, eu tenho mais a entrada de 10, de 20, 40 e 80 se eu quiser fazer. Então eu estou tranquilo. Aí tem subido ali, falta aí 20 segundos. Se eu quiser fazer até uma entrada considerando barreira de segurança, eu posso fazer. Né? Eu perdi 5 dólares. Se eu quiser fazer uma entrada com 20 dólares considerando uma barreira de 50%, eu vou ainda assim recuperar meus 5 dólares anterior e ganhar 5, tá, gente? Então vocês podem fazer todo esse equilíbrio. Aí o pessoal fala, nossa, isso aí é mentira, você não ganha, isso não dá certo. Mas pessoal, quem está assistindo esse vídeo agora, deixa o feedback aí. Tá entendendo tudo que eu tô falando? Aquela coisa, para você ter o resultado que eu tenho aqui, você tem que estar entendendo tudo que eu tô falando. Seguir o mesmo caminho, você vai ter o mesmo resultado. Aí a pessoa fala, pô, ele falou agora de barreira de 50%, que vai entrar com 20%, que vai recuperar 10%, ainda vai ganhar 5%. Você tem que entender isso tudo que eu falei, esse cálculo,
É porque eu conheço muito da corretora e sei as operações que eu posso fazer. Então, a partir do momento que você também pega essa noção, você vai ganhar também. Ó, vamos ver. Bateu ali, deixa eu ver o que vai fazer o mercado aqui. Vou fazer uma entradinha aqui, tá? Fiz uma entradinha aí. Por quê? Bateu o meu topo, tá? Dessa possível resistência, tá? E eu tenho também a minha banda de Bollinger rente a essa minha resistência. Vamos ver se o mercado começa a cair realmente conforme essa análise. A estratégia não é 100%, pois não existe estratégia 100%, mas é algo que pode sim te trazer mais assertividade, te traz aquela probabilidade de acerto que é bem maior do que você ficar lá naquela ferramenta, naquele bot, naquele mimimi, o bot, o bot, o bot. Pessoal, uma coisa que eu falo, não existe ascensão financeira se não tiver mudança de comportamento. Enquanto você está lá falando só de bot, que quer ganhar dinheiro fácil, você nunca vai ganhar dinheiro nisso, gente. Enquanto não há uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, não vai ganhar dinheiro. Eu posso te dar 10 ferramentas, 10 robôs, 10 estratégias que não vai mudar nada. O que eu fiz aqui? Eu vi o mercado, gente, daqui, ó, caiu, começou a lateralizar. Eu já olhei e falei, ó, pode parecer para mim aqui uma possível nova oportunidade. Coloquei aqui a minha horizontal, né? E pegou o meu topo duplo aqui e pegou minha banda de Bollinger aqui. Respeitou, não respeitou toda a minha análise? Eu não fiquei esperando candle por candle chegar no momento que eu queria para fazer a minha entrada? É isso, gente. Quem tem essa paciência aqui? Poucas pessoas. Quem tem esse trabalho, ó, peguei mais 9,25, mais 9,25. Nessas 4 entradinhas aqui que eu fiz para ganhar, eu peguei 35,19 dólares. Você pega isso, a banca com 100 dólares e fica buscando 10% ao dia, 10 dólares. A minha maior exposição agora foi 15 dólares, porque eu perdi 5 na primeira e agora entrei com 10 de martingale. Minha maior exposição nesse trade atual foi de 15 dólares aqui, só. E eu peguei 35,19. Você com 100 dólares está fazendo 10% ao dia em um bot que está trabalhando automaticamente e te arrebentando quase toda semana. Você precisa fazer isso daqui. Manual é onde está o dinheiro. Bot é legal, dá aquela sensação do dinheiro fácil, mas isso só vai te viciar. Eu tô num grupo lá novo, deixa eu já dar um stop aqui que eu vou fazer a somatória. Tô num grupo lá que o pessoal fica só falando de bot, 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 bot. Já conseguiu já o bot de tal pessoa, conseguiu o bot de tal pessoa. Não adianta pegar a configuração de bot, replicar, copiar, piratear. Enquanto você não mudar o comportamento, meu amigo, você vai continuar dando dinheiro para Binary e quem trabalha de forma séria vai continuar ganhando. Então, ó, foco nos seus resultados aqui, tá? De uma forma mais séria, para que você consiga finalmente ganhar dinheiro nisso, tá? Então, ó, eu peguei 35,19, aí eu venho aqui no bot Sniper, coloco mais 964, dá 44,83. Venho na minha planilha, dia 29, 44,83, joguei para 9,18% os meus resultados de hoje. Só que aqui ainda vai entrar método ABR amanhã, que pode jogar para quase 10%, né? Então, se eu pegar aqui os últimos 29 dias, vai dar uma porcentagem de 3,8% ao dia. Fazendo essa média de 3,8% ao dia, olha meu gráfico aqui, gente. Ó, quantos dias que eu fiz um day trade mais ferrado mesmo? Dia 15 e hoje, dia 29. Olha para onde o meu lucro foi jogado. Olha as minhas candles medianas aqui, ó. Todas onde eu peguei mais resultados com o Sniper rodando e método ABR. Olha minhas candles pequenininhas aqui embaixo. Tá sempre pingando o método ABR na minha conta. Olha o total, montante em dinheiro. De 224, eu tô com 533, eu já peguei 309 dólares fazendo isso aqui.
3,08% em média nas minhas operações, sem precisar fazer day trade todo dia. Tem método que você segue assim, que você fala, caramba, 1 a 3% é ridículo. Ridículo eu falar porque é muito. Tá? Eu falo que é ridículo porque é muito, pessoal. Eu tenho vergonha de falar que dá para fazer em média 3% ao dia. Eu tenho vergonha de falar. Mas eu tenho que mostrar que o negócio sim é possível a partir do momento que você saiba gerenciar isso. Se eu pego uma banca, vai de 10 mil dólares, não tem por que fazer 1 a 3% ao dia. Não tem porquê. Não há emocional que você vá fazer a mesma coisa. Pegar 10 mil e fazer 137% disso. Entendeu? O seu emocional sempre muda. Então você que está começando com 20 dólares, você vai sempre ver porcentagem. Vai chegar numa hora que sua banca vai dando certo, você achando legal, colocando mais valor, chega numa banca de 2 mil dólares, não vai ser a mesma coisa fazer 1 a 3%, porque o seu valor sendo apostado vai ser bem diferente, isso vai mexer com você, tá? Então, procura fazer o básico primeiro, para depois fazer o mais complicado, né? Para tentar fazer os mesmos 1 a 3% com banca muito alta, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vou jogar. Vou jogar também o valor da entrada Sniper aqui. Foi 292. Eu venho aqui no desafio bot Sniper, dia 29. 292. Peguei aí 1,60%. Pessoal, essa aqui também tá show de bola. Já fiz quantas operações com essa aqui, com esse desafio Sniper? Já fiz 28 operações com sucesso, trazendo aí em torno de 2%. Agora que o payout caiu, tá pegando menos. Mas ó, no mês de junho, comecei com uma banca de 136 dólares e eu já ganhei, vamos ver aqui, já ganhei 258 reais com uma banca de 136 dólares, né? É um resultado legal, depois eu jogo aqui, vai aparecer na minha planilhazinha também, que começou esse mês, né? Então vou deixar para aparecer essas coisas mais para frente. Quanto que tá o total aqui? 18563, aí já tá, opa, apertei errado, 18563, já tem 85% de alavancagem. Mas é isso aí, pessoal. Façam um negócio de forma séria que o resultado também virá de forma séria, tá? Caso aí queira aprender a fazer como day trade como eu faço, com robôs e com estratégias manuais, link está na descrição. Trader Consistente. Entra para o grupo aí, tem muita coisa nova que eu estou planejando. Estou querendo criar um Discord, tá? Uma plataforma, uma comunidade onde eu vou voltar também a ter grupo VIP de alunos para vocês conversarem entre si. Estou planejando tudo isso daí para ficar ainda melhor a comunicação, tá? Porque o WhatsApp, Telegram, às vezes realmente eu não tenho muita paciência porque aparece a galera lá falando muita curiosidade, uns curiosos só, tal. Aí eu não fico entrando muito, tá? Mas eu vou criar. Assim que tiver tudo certinho, eu divulgo aí para vocês começarem a participar, tá? Pessoal, manual, deem mais atenção a isso, beleza? Grande abraço a todos aí, até mais, tchau!